Boa noite, estamos começando mais um ID Podcast. Salve, irmãos, e os que ainda não são irmãos, mas em nome de Jesus serão, com a paz do Senhor Jesus, o nosso Deus. E hoje, em especial, temos dois entrevistadores, para glória de Deus, que não é fácil, e dois pesos pesados, mas e hoje também nós temos o irmão Daniel Nogueira. Amém. Que Fala. Deus abençoe a sua vida, irmão João, também a vida do irmão Bruno, que estão aí trabalhando, desenvolvendo esse trabalho tão maravilhoso que é para a edificação do reino do Senhor, e a todos aqueles que estarão ouvindo e visualizando. Eu dou o meu agradecimento por poder estar aqui nessa oportunidade. Amém. Antes de nós começarmos a conversa, os irmãos que ainda não são inscritos, os irmãos podem se inscrever no canal e já deixa o like para o YouTube entender que esse canal é relevante, que esse vídeo é relevante e que ele precisa chegar em mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas pelo testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bom e eterno. Então vamos começar. Irmão, vamos começar então com uma pergunta. Como é que o Senhor começou com Cristo? Como é que foi o seu começo com Cristo? Olha, tu sabe, irmão João, que a minha vinda para o Evangelho através de Cristo foi algo muito extraordinário. Por quê? Porque a gente é oriundo da cidade de Alvorada. A cidade de Alvorada é conhecida como uma cidade dormitório. Por quê? Porque é uma cidade que não tem empresas. Então, justamente as famílias que residem ali não têm multinacionais, tem algumas pequenas empresas, mas não dão tanto suporte para o volume de pessoas que moram em Alvorada. Então, é conhecida como cidade dormitório. Por ser cidade dormitório, geralmente os pais deixam os filhos em casa e vão para outra cidade trabalhar, como cidade de Porto Alegre, Canoas e outras cidades da circunvizinhança. E nesse interim, a qual deixa as crianças em vulnerabilidade, acontece de que as crianças são aliciadas, a maioria, para uma vida de drogadição, seja lícita ou ilícita. Começa com a droga lícita, né? Que é a bebida, que é o cigarro, aquelas drogas que são liberadas e justamente vão passando para as ilícitas. Mas o que ocorre? Alguns vão por curiosidade, outros vão por a família que não tem um suporte educacional, muitas vezes, dentro do lar, para deixar os filhos a par de se defender dessas mazelas aí que acontecem da vida, e outros vão porque a família não tem muitas condições, então são aliciados, e por ser aliciado eles começam a não somente a usar, como vender. E a proposta, né, dessa drogadição, melhor dizendo, ilícita, ela leva para a mente daquela criança e posteriormente adolescente e jovem, que ele vai ser um cara que vai ter um bom carro, uma boa casa, várias mulheres, e na verdade isso é só uma apresentação, porque não é nada disso. A maioria hoje dos jovens na cidade de Alvorada não chegam até os seus 18 anos. De 100 jovens que nascem em Alvorada, falando da parte masculina, de 100, então somente 40%, né? 40% chegam até a fase dos 18 anos. Né? Os dados até são menores, mas para a gente não assustar aqueles que estão nos ouvindo. E nesse contexto é que eu fui inserido, entendeu? Nesse contexto nasci e eu entrei na drogadição por causa de curiosidade. Né? Minha avó fumava, ela deixava as baganas de cigarro, eu comecei a fumar, e após disso, então, eu entrei
da drogadição lícita, comecei a ver os rapazes bebendo outras bebidas fortes, comecei a beber, e dali é o caminho de entrada para todo ato de drogadição. Foi aonde, então, eu comecei a me drogar, e aí você perde o controle. Você acha que tem o controle, mas você que é controlado a estar se drogando. Então a gente viveu aí até os 18 anos, uma vida bem difícil, foi até os 20 anos, e daí é que eu conhecia Jesus, né? Me envolvi na época, havia muitas gangues que haviam na época do Jara Musisson, na época do Mano Delcio, isso é uma época bem mais lá atrás. Então a gente se envolvia em muitas brigas, mas lá no bairro onde eu morava, então a gente se envolveu em muitos atos criminosos, assim, que me levou a sair da cidade de Alvorada. Eu já tinha conhecido a minha esposa Arlete, e nesse inteirinho nós tivemos a nossa primeira filha, que é a Ingrid, mas os atos me levaram a sair da cidade de Alvorada porque estava sendo prometido a eles eliminar a minha pessoa. Então eu saí, fui para uma cidade chamada Uruguaiana. Estando eu na cidade de Uruguaiana, em frente à Televisível, eu e um amigo meu que fomos lá, o Ademir, e em frente a uma Televisível, a gente estava escutando um jogo de um time e bebendo alguma bebida forte ali, já estávamos na segunda garrafa. Foi quando eu peguei e achei por bem de tomar mais uma. E quando eu fui tomar mais uma, eu vi uma voz que veio para mim e disse: sai daí, porque aí não é o teu lugar. Então começou aí o processo, né? Porque eu sei que a salvação, ela é registrada num processo que é pelo convencimento do Espírito Santo, que nos convence a servir ao Senhor, né? E aí disse: sai daí, volta para Porto Alegre, não é o teu lugar. E eu, como nasci num lar evangélico, porém nunca fui cristão, é interessante salientar, né? Eu ia na igreja, mas nunca fui cristão. Desde pequeno não entendia nada, mas fui aliciado aí pela drogadição, como eu disse, na cidade de Alvorada. E o que ocorreu? E eu voltei para Porto Alegre, juntamente eu e o meu amigo Ademir também ouviu a mesma voz. Depois que eu estava no quarto, ele disse: bom, a voz disse que é para mim voltar para Porto Alegre. Daí eu disse: eu sei que voz é essa. É a voz do Deus da minha mãe. E aí voltei para Porto Alegre. Nós estávamos em Uruguaiana, mas voltei cheio de nortenha e paissandu, que são cervejas uruguaias ali, argentinas, e alguma outra bebida forte como uísque. Cheguei e continuei ainda bebendo. Fiquei ainda uns 30 dias ali. O pessoal ia lá em casa, cheirava cocaína no prato. Eu era um pouco na cocaína, eu era mais da maconha e outro tipo de droga, loló, aquelas drogas mais simples que eles diziam: droga, tudo é droga. Sim. E o que ocorreu? Daí, um certo dia, eu estando em casa, passamos a noite ali, o Paulão e o Bebeto cheirando cocaína no prato, a minha vida miserável, bebendo e me drogando. E pela manhã eu achei por bem de visitar minha mãe. Mesmo eu não sendo crente, sempre honrei minha mãe e meu pai, porque é um princípio de honra que eu aprendi desde pequeno: honrar pai e mãe. E quando eu fui na esquina da minha casa, entre a Olegário, José Guimarães e a Rodolfo Gomes, foi quando eu ouvi uma voz que falava comigo, me chamando pelo meu nome: Daniel. Então, Daniel falou de novo: você vai ser um crente.
eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei comigo mesmo. As drogas estão me deixando tão louco que eu estou ouvindo até a voz aí. Imagina. E esse é o processo, né? Que a gente tem que... né? E aí fui da casa de minha mãe, ao retornar, quando eu retornei, na mesma esquina, a mesma voz, porém de forma diferente. Quando eu estava passando, a voz chegou e falou comigo, Daniel, eu virei para ver quem falava comigo, e aquela voz entrou dentro do meu coração e foi, na hora, fazendo o primeiro processo de libertação em mim. E disse, Daniel, agora tu és um crente. E eu fui correndo até em casa, pulando e saltando, e empurrei tudo que tinha, cerca que tinha, portão. E a minha esposa gritou lá de dentro, bolo de novo, porque eu brigava com todo mundo, né? Eu disse, não é bolo de novo, eu aceitei a Jesus lá na esquina, se tu quer vir para a igreja, vem, se tu não quer, fica. E ela disse, eu já estava esperando por isso, porque a minha esposa, por causa da minha vida, de atos pregressos, brigas, confusões, a minha vida ameaçada de morte, ela começou a ir na igreja, mesmo não sendo de um lar evangélico, começou a ir numa igreja. E às vezes eu digo, o processo de Deus na vida de todo mundo é de uma forma diferente. Minha esposa foi pela primeira vez na igreja, e minha esposa era cantadora de pagode, de samba, né? Gostava de dançar samba, e chega na igreja lá quando vê um obreiro, por isso que a ação do Espírito Santo, por isso que o evangelho não é uniforme graça. O evangelho é a multiforme graça. O problema é que nós, na uniforme graça, nós olhamos, esse pode ser usado, aquele pode ser usado. Não, e na multiforme graça, é isso. Ela chegou lá toda pintadona, cantadora de samba, e o homem nem conhecia, e disse, Deus me falou para te cantar um hino. E ela disse, tremeu nas bases, porque ela foi... pedir oração por mim, para que Deus me livrasse da morte. E aí ela disse, mas vou cantar o quê? Se eu sei só cantar samba. Mas ela ouvia do lado de casa uma irmã que botava louvor e ela gostava daquele louvor. E ela disse, vou cantar aquilo que é irmã. E ela cantou e disse que a glória de Deus desceu na igreja. Mas a glória de Deus desceu não foi só para a igreja, porque a glória de Deus desceu e transformou ela. Só que ela tinha medo de falar para mim que queria ser crente por causa que ela conhecia o mau elemento que eu era. E aí o que ocorreu? Aí pegou, a gente veio, como eu disse, e ocorreu esse processo, então, que é o primaz, que é o de salvação, que é o convencimento do Espírito Santo ao indivíduo para sair daquele ato que ele está vivendo, que era uma condenação, né, não só para o corpo, mas para a vida, e para que depois, nesse inteirinho, então, depois nós vamos passar pelo processo, né, que é o processo da salvação. Né? Eu recebi uma libertação na hora, perdi, não tive mais prazer de usar droga, nem bebida, nem nada. Mas isso é só, não é a cereja do bolo, é recém a construção. Tinha muita coisa ainda que Deus tinha que transformar e que Ele está transformando diariamente, né, João? Processo de santificação. É. Caraca. Tá aí. Eu queria perguntar pro irmão, assim, Deus ele usa vários caminhos para chegar até nós, né? Ele usa o caminho que a gente já está e se apresenta ali para nós. E o irmão trabalha com missão. E como os irmãos que nos assistem já sabem, nós gostamos de falar bastante de missão, que é a base da igreja, é missão, é fazer missão, é espalhar o evangelho. O que chamou o irmão, assim, a gente ouviu que foi Deus que chamou o irmão, né? Quem chamou o irmão? E chamou várias vezes. Mas o que levou, assim, o irmão a... Como o irmão chegou até a parte de missões? Como que o irmão chegou até ali?
Agora daí a gente já entra além da salvação, depois do chamamento, né? Que foi que Deus ele vai nos preparando e além da vocação ele nos prepara, né? Para a gente chegar até alguns pontos do ministério para desenvolver o Senhor. Então por isso que às vezes quando você vê aí, foi salvo fulano de tal, que era um drogadão, a meretriz, vem para Cristo, converte-se a Cristo através do Evangelho. Então essa pessoa está num processo. Na hora a pessoa tem dentro de si querer tirar outras pessoas que estão naquele mesmo ato que ele. E Deus ele usa esse ponto de apoio, por quê? Porque para quem mais conhece o que é uma vida totalmente destruída de uma pessoa que andou na drogadição, sabe todos os caminhos, igual caminhando de noite, entendeu? Então ele tem hoje, com o poder do Evangelho, de levar essa pessoa tudo que ela está passando e a mudança que ela pode receber, né? E a gente veio para Cristo tal, e a gente era muito, eu uso no plural aí porque a gente sempre associa aí a esposa junto, ainda que a minha esposa nunca usou droga. Mas falando de mim, eu vim para o Evangelho e tal, vim para Cristo. Quando eu entrei na igreja, depois que eu fui salvo ali, eu disse, eu quero me congregar na Tijuca, mas era onde eram os contra. Era onde os caras que queriam me matar. E naquele mesmo dia, eu peguei, botei a minha esposa, na época eu tinha uma bicicleta, desci para a igreja da Tijuca, da Assembleia de Deus, e eu disse, os caras vão me pegar, vou ter que levar a arma junto. E aí eu já eduquei a minha esposa, se os caras virem, tu corre, deixa que eu me viro, entendeu? Que eu consigo me virar e tu corre e vai embora. E aí Deus falou comigo, mas levar arma para a igreja. E aí eu ganhei uma Bíblia, levei a Bíblia. Aí levou a arma. Levei a melhor arma. Levei a Bíblia, daí cheguei lá, deixei a minha bicicleta, igual eu disse, cheguei com a Morena numa bicicleta Sundal, que era a marca da época, né, da garupa. E aí o que ocorreu? Aí entrei na igreja, quando eu entrei, Deus já falou comigo, eis que eu tenho uma grande obra contigo. Hoje tu não entende, mas eu tenho uma grande obra, nem tanto que eu já comecei o meu ministério. Quando eu fui dar o testemunho para o batismo em águas, eu fiquei 2 dias relutando o que eu vou falar. Quando eu fui falar, assim como todos dão testemunho de salvação que Deus fez, eu já saí pregando. Claro, né? Tem um processo, Deus vai aprimorando a gente aí. Mas falando sobre o ato de missões, a gente veio para o Evangelho e servindo a Cristo. Já na igreja começamos a desempenhar o papel de porteiro, e depois de porteiro ajudamos o corumista da igreja. E daí foi indo passo a passo. Foi quando chegou o pastor Davi em Alvorada, pastor Davi Paixão, filho do pastor Valdemar Paixão, e ele foi enviado para o Uruguai. E nós éramos novos, eu, o pastor Felipe Carvalho, que hoje é do SEAD ali, o pastor Josiel, que é meu primo, que hoje é secretário em Alvorada, estava na cidade de Birubá como vice-presidente. E nós fomos para lá. A ordem era o quê? Nós ajudávamos a construir igreja e durante a noite nós pregávamos. E assim começamos a desenvolver, a construir igreja e começar a pregar. Tendo em tudo, a gente tinha que orar, jejuar, buscar. E foi indo e desenvolvendo o ministério.
E Deus sempre falando, não, eu tenho algo para a tua vida e tal, tal, tal. Mas a gente pensa, pô, para mim tá bom, só ficar... Só o feijãozinho com arroz Só ali, já ficar ali, só já o tá básico. bom. E então, daí eu vou ser mais... se eu ir dar aí nós vamos passar a tarde toda aqui, porque é muita coisa, não tem como nós passarmos tudo. Então a gente veio, começou a desenvolver, depois a gente entrou na missão de Alvorada, né? Ali como trabalhando no departamento, melhor dizendo, da Tijuca, quando Felipe Carvalho saiu, veio para Porto Alegre. Então ele passou o cajado, eu fiquei ali atendendo o trabalho de missões ali como coordenador, como supervisor ali no setor da Tijuca. Aí depois dali, então agora, já indo bem na frente, mais a gente, 10 anos para cá, a gente foi para Gravataí, desenvolvendo trabalho em Gravataí com o pastor Paulo Roberto Pereira. Há 1 ano e meio atrás, ou melhor, 1 ano atrás, então veio a irmã Esther Terra. Deus achou por bem de tomar ela para si. E eu fui no ato fúnebre e depois a gente tinha um grande vínculo de amizade com ela, assim como tem com a família até hoje. E 1 semana depois estava pregando num setor lá chamado Douradilho, e o pastor Paulo Terra está do meu lado e eu disse, olha, me deu uma vontade de ajudar na obra de Deus aqui. O pastor disse, não, calma aí que tu anuncia, eu anuncio que tu já é daqui. Então foi bem no período da GO, né, que teve em Novo Hamburgo, e o meu pastor presidente, pastor Paulo Roberto, estava ali, depois dali 30 dias foi para os Estados Unidos. E eu voltei do evento, ele me apresentou lá o pastor Paulo Terra, que eu estava indo para o campo da Barra do Ribeiro, sem eu falar com o meu pastor, né, presidente, pastor Paulo Roberto Pereira. Os dois São Paulo, né? Então passou 30 dias, eu entrei no gabinete do pastor Paulo Roberto e passei para ele, pastor, olha assim, eu estou indo para Barra do Ribeiro, ajudar o pastor Paulo Terra e tal, dele, não, Nogueira, vou te dar um conselho e outro, não quero que tu saia daqui. E eu disse, pastor, e agora como é que fica? Não, deixa comigo. Vamos fazer assim, eu vou te emprestar para Barra do Ribeiro. Então eu estou emprestado para Barra do Ribeiro há eu creio mais de 1 ano que faz, Um empréstimo duradouro. Um empréstimo duradouro. Então eu estou emprestado lá. Quando eu cheguei lá, o pastor Paulo Terra se jubilou, se tornou pastor emérito e assumiu o Júnior, o filho dele, pastor Júnior Terra. Ao assumir, certo dia ele me ligou e disse, Nogueira, vem aqui. Daí eu saí de casa e fui lá para saber o que ele queria. E nós, assentado no gabinete dele, ele de Deus falou comigo para te assumir a missão, né? Supervisor da missão do campo de Barra do Ribeiro. Daí eu passei para ele, pastor, sabe que a gente ainda está nessa transição e fica um pouco difícil a gente pegar e estar aqui ainda pertencendo Gravataí. E ele disse, não, mas não tem problema, vou conversar com o pastor Paulo. E a gente assumiu a coordenadoria de missão na Barra do Ribeiro, tendo em vista que é muitos desafios. E é muitos. Ainda que nós tivéssemos muito dinheiro, milhões, tu não consegue estancar essa sangria que é salvação de alma, porque é um grande investimento. Sim. Alguém olha e diz, não, investir em missão é fácil. Não é não, irmãos. Se fosse fácil, grandes empresários estavam investindo. Sim. Até porque
você vai querer fazer um evangelismo hoje já não é mais como antes. Entendeu? Tanto o evangelismo urbano, né? Como também o evangelismo hoje, o transcultural. O transcultural que a igreja dá o suporte e o urbano que a igreja é a que está ali dando o apoio também. Hoje envolve muito. Tu vai colocar vamos dizer, daquele tempo mais atrás, uma tenda na rua. Não pode ter aquele sonzinho que você tinha. Hoje qualquer som é para você colocar um som ambiental é 30 mil, né? Tudo é caro. E aí você entra no evangelismo e as outras coisas que envolvem. Eu só estou colocando um som. Aí hoje tem que ter banheiro químico, tem que ter as normativas todas para nós poder desenvolver o papel. Tem que ter paramédico, coisa assim, ali, caso aconteça alguma coisa. Paramédico eu não sei, porque Não, é nada. ambulância. O da Restinga não teve. Eu não sei se ia entrar em vigor ou se já entrou em vigor. Mas parece que as tendas iriam precisar de assistência de ambulância, coisa assim, para acontecer. Eu vejo como uma investida, pode entrar como segurança, mas eu vejo como uma investida para dificultar mais o trabalho do evangelismo. Porque eles têm que ter uma estrutura a mais, uma igreja pequenininha já não consegue fazer. Tem que ser uma igreja que já tem um grande suporte. E outra coisa que eu vejo, pelo menos, é que hoje, e o pastor Ivani fala bastante isso, nosso pastor ali, que é o seguinte, o evangelizar hoje, ele é um pouco diferente do que era antigamente. Porque hoje o povo ele tem muito mais acesso à informação. Daí o que acontece, eu queria que o irmão falasse sobre isso. Como um missionário tem que tratar a questão da palavra, do ensino, porque o mundo está mudando. E hoje em dia as pessoas muitas vezes elas não se contentam com algumas palavras que o povo falava antigamente, que os missionários falavam antigamente. Sim. É que assim, hoje o evangelho ainda continua sendo o mesmo. O evangelho é o poder para a salvação por meio da palavra do Senhor. Então, o que eu digo hoje? Um indivíduo que outrora que ministrava algumas formas diferentes, que às vezes tocava em alguns assuntos que não é de evangelismo, não tinha suas divisões, entendeu? Mas o pregar o evangelho é do mesmo jeito, não precisamos mudar nada. Sim. Só dizer que Jesus é a boa notícia para a salvação. Porque cada um que estudou, fez a sua faculdade, ele navega naquilo que ele sabe, entendeu? Mas ele precisa de algo. Então eu vou usar um termo de uma culinária. Teve um rapaz que foi para a França e comeu muitos alimentos que ele nunca tinha experimentado. E na hora o chefe de cozinha pegou e disse: vamos lançar hoje um alimento normal. Em um restaurante totalmente requintado, só de pessoas nobres. Então, quando lançaram esse rapaz pegou a comida, quando colocou na boca, ele se lembrou de quem? Me lembrei de minha mãe. Entendeu? Então, o evangelho, ele faz você lembrar de Jesus. Então, não é preciso você inovar nada. Não é preciso nós... Eu só digo que aqueles que pregam hoje têm que estar preparados para esse tempo. Exatamente isso. Entendeu? Eles têm que estar preparados para esse tempo. Exatamente isso. Entendeu? Por quê? Porque o que é o evangelho, rapidamente assim, você sintetizar de uma forma. Quando você vai pregar o evangelho ele é princípio. Então, nós temos que dividir princípio
consequência e vontade soberana. O problema é que todo mundo que o perdão, alguns colocam tudo isso para a pregação do evangelho. Então, qual é o princípio? Salvação. Qual é a consequência? Mudança. Essa consequência vai acontecer com um pastor local, que é o limpador do peixe. Vai acontecer durante o tempo diário. E para cada pessoa há um tempo. Por quê? Porque tem pessoas que levam um ano ou dois, que ele não pode ouvir coisas que eu e você podemos ouvir. Entendeu? Sim. Tem reuniões, tem certos assuntos que você vai falar com pessoas que você não pode falar com ela porque essa pessoa ainda está no processo ainda. Ele foi salvo, que é pelo princípio, mas ainda está no processo de desenvolvimento. Sim. Então, a consequência é outra coisa, que é a libertação. O que envolve a libertação? Você tem que se aprofundar, né? Você tem que, entendeu, levar para essa pessoa. Mas nada foge da palavra, sim, entendeu? A palavra, mas eu digo que hoje a palavra sempre ela foi, né, nosso guia, sim, mas o indivíduo que tem que ser ali mudado, né? Sim. E ele tem que querer ser mudado, né? Sim. Entendeu? Porque alguns, não, eu penso assim, né? Até porque eu vou dar qual é a diferença de pregar o evangelho hoje e de antes? É que antes o camarada já ia pregando, ó, Jesus veio te salvar, hoje Jesus veio te salvar, mas na hora que tu vai salvar, tu não diz, ô fulano, tu quer ser meso ou pós-tribulacionista? Isso é consequência. Sim, isso depois. Isso aí são depois. A primeira coisa é a salvação. Sim. É como alguém que vai, um socorrista, uma pessoa está caído lá, a primeira coisa que ele vai, ele não pergunta a tua cor da pigmentação de pele, o teu nível escolar, não pergunta se você mora em uma casa paupérrima ou se você mora em uma casa rica ou uma casa bem, ou melhor dizendo, bem bonita. Ele só quer te salvar. Sim. Então o evangelho é para a salvação. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu vejo que os irmãos eles têm muito problema de diferenciar. Uhum. Que nem Jesus, não foi. O autor Hebreus fala o seguinte, que eles não estavam preparados ainda para ser mestres, porque eles ainda estavam no leite, já deviam comer comida sólida. E o que o irmão pode falar dessas pessoas, de irmãos em Cristo, que às vezes até na melhor das intenções, querendo ajudar o novo convertido, pega essa carga de teologia, pega essa carga que a teologia é muito importante, mas pega às vezes essas coisas que ainda não são carne, são sólido, e joga para recém-nascido no evangelho. Na verdade, a primeira coisa é a falta de preparo do indivíduo. Sim. E já falta de preparo do indivíduo tem que ver com quem ele aprendeu. Sim. Que é passado de geração para geração. Além disso, tem que entender a terceira coisa. Se ele foi ensinado e se ele quis ser ensinado. Porque tem gente que você ensina e não adianta. Eu penso assim, entendeu? O evangelho não é o que nós pensamos, o evangelho é o que ele é. No momento que nós colocamos o que nós pensamos, o que nós achamos, quem é que sofre? É aquele que você está salvando. Então, rapidamente, quando estavam matando os familiares da descendência de Saul e o próprio Saul e o Jonatas, o que aconteceu? A sua ama pegou Mefibosete, e a Bíblia diz que o menino não era defeituoso, mas ao correr para salvar, nós quebramos os pés de uma geração. Geração, nós não temos que correr para salvar, nós temos que correr para esconder. Filipe foi escondido debaixo da figueira. Jesus foi levado para o Egito. Moisés foi escondido também, para que ele pudesse desenvolver
né, um propósito que Deus tinha. Então, o que tem hoje é que as pessoas querem colocar sua metodologia, entendeu? E não abre espaço para um outro entendimento. É como o podcast, é uma coisa que para alguns é novo, mas alguém tem que dar a cara a tapa, entendeu? Para pegar e mostrar que esse projeto ele está salvando outras vidas. Agora está salvando outras vidas através do poder. Então, eu digo que essas pessoas que não são preparadas, eu hoje digo que elas não estão aptas para desenvolver o trabalho com almas. E até o Senhor vai requerer delas, né? Se eles tiveram algum tipo de vocação chamada do Senhor, que eles não se prepararam, né? Porque daí aí está falando de preparo. Tem lugares que um culto central da igreja e tal, você pode falar, mas depende da pessoa que você vai falar. Não somente dependendo da pessoa que você vai falar, mas também se ela está apta para ouvir. Porque hoje nós estamos com um problema. O nome do nosso departamento de missão dali de Barra do Ribeiro é Projeto de Missões Cuidando Vida. Porque não basta só tu ganhar a alma. Cadê os grupos que cuidam dessas vidas? Tem gente que tu vai ter que levar até o resto da vida. Tem outros que eles vão caminhar por si próprios. Tem outros que tu vai ter que levar o resto da vida. Entendeu? Naquele processo, parece que ele não muda, mas está ali. Um dia vai, um dia vem. Então, já vou passar para você, e uma das coisas que eu aprendi é que o pastor aprende com a ovelha. Entendeu? Todo líder aprende com a ovelha. Por quê? Todo líder aprende com a igreja. O dia que você for pastor e ter visão de pastor, você não tem como gerir uma igreja. Porque tu tem que ser pastor, mas com visão de igreja. Ah, mas não entendi. A gente não compreende. Como não? É que assim, ó, um dia bem frio, eu não vou na igreja. E aí chega lá, o pastor pegou e o líder deu-lhe pau. Mas se ele não fosse pastor, ele iria também? Dos dois lados? Então, o pastor que ele vai liderar, ele sabe que tem dia que ele vai ficar sozinho. Mas não que ele não tenha o rebanho. Mas agora, na área do ensino, quando ele pode, ele diz: igreja, você que tem isso e aquilo, você tem que estar aqui. Você não vai deixar de ensinar, mas você vai ter aquele entendimento de líder e pastor de que hoje eu lidero igreja sendo igreja, mesmo eu sendo um pastor. Porque o dia que tu for pastor e liderar como pastor, você vai ser frustrado, porque tem dia que vai estar tu e a tua mulher. O dia vai estar tu e os obreiros. A fundação da Assembleia de Deus foi assim, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Então, mas o que eu ia falar? É que todo começo é difícil, né? Sim, todo pontapé, a luta. Digo por nós ali no Monte Sinai. Aconteceu de pessoas largar trabalho na frente da igreja para fechar as portas. Isso, E foi uma luta, foi muita oração, jejum, foi muita luta. E eu acredito assim, pegando o gancho do irmão falando ali de missões, tudo, que as pessoas às vezes esquecem de falar também, é que a missão ela vem através de derramamento de sangue, né? Muitas pessoas morreram para que o evangelho fosse pregado. Hoje, pegando o gancho do João também, nós temos um fácil acesso. Sim. Hoje, quantas almas a gente pode alcançar através da internet? Não que seja missão, mas o que a gente está fazendo aqui é espalhar o evangelho também. Sim. É utilizar as ferramentas que temos para
alcançar mais almas, sendo o objetivo alcançar as almas, levando a Cristo, é uma ferramenta válida. E junto com o irmão falou ali também, de a gente não pode falar com o irmão que já tem 15 anos de casa, do mesmo jeito que a gente vai falar com o irmão que recém chegou na igreja. Assim, o que o irmão falaria, assim, para os irmãos que recém estão começando, que tudo a gente aprende a cada dia, né? Como eu aprendo todo dia com a igreja, como o Daniel, o João, assim, a gente todo dia aprende algo novo. Para os irmãos que estão começando, que às vezes a gente vai muito afoito no trabalho e acaba se atrapalhando. O que o irmão deixa de conselho, assim, para aquele que tem a chamada missionária, que tem aquela vontade, que às vezes a ansiedade acaba atrapalhando um pouco, a gente acaba se decepcionando com nós mesmos por estar fazendo algo que não era o momento de nós estar fazendo. O que o irmão deixaria de conselho, assim, de visão para essas pessoas que estão começando? Eu sempre eu gosto de salientar de que quanto mais demorado e você ir pelas vias legais, sempre será mais demorado, mas há de permanecer bem mais, entendeu? Do que as outras vias. Então, o que é? Chamada do teu desenvolvimento para depois que tu recebe todos que vêm de qualquer situação, de síndromes que passaram na vida, vêm para o Evangelho, eles querem fazer. Mas, às vezes, necessita-se um preparo. E, por a falta desse preparo, alguns dizem, mas o pastor não me viu, chegou outro e tal, tal. Não, é que para cada um, Deus tem uma forma de trabalhar. Quando eu cheguei no Evangelho, o pastor Valdemar Pereira Paixão, ele chegou para mim e disse, eu vejo que Deus tem contigo, ainda tu não enxerga. Então, vou trabalhar contigo. E aí, homem, acerca do que tu fizeste a pergunta, é que eu vim da drogadição, vim das coisas do mundo, e eu achei por bem de não estudar na época. Hoje eu sou um pregador que viajo toda semana, agenda algumas já para o ano que vem, e isso não é mérito, porque até eu quero deixar para os irmãos que até a santidade demais do indivíduo é um orgulho que serve como pecaminosidade para a vida dele. Eu nunca parei, eu nunca desviei. Isso é um orgulho próprio, porque nós somos salvos pela graça, não é pelos atos meritórios nossos. Entendeu? Então, se nós temos ali qualquer um, Deus do que tem 40 anos e o que chegou agora, estão na mesma condição, é através da graça. Entendeu? Então, o que ocorreu? O pastor Valdemar, eu vim, não tinha estudo, ele disse, não, tu vai voltar a estudar. Eu não tenho estudo, estou voltando a estudar, tu vai perder para mim que sou um velho. Aí eu disse, eu vou estudar como? Né? Eu tinha 2ª série primária. E ele disse, não, Deus tem contigo. Então, quando eu vim para Cristo, chegou o IBE. Aí eu vou sentar direito. Perdão. Já tinha o IBE, mas chegou o curso aquele de São Paulo, ETAD. A ETAD. Como eu não tinha como vir fazer o IBE, então, pastor, cheguei e passei para ele, pastor, olha, não tem como. Só que era um médium avançado na época. E aí eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu queria fazer então uma ETAD, mas meu problema é que eu não estudei e tal, não tenho estudo, meu erro é ortografia, não sei escrever. Ler até eu sei um pouco, mas é difícil, porque no mundão a malandragem de tudo. Mas quando chega no Evangelho é coisa diferente. E ele disse, pois é, para te fazer ETAD tem que ter pelo menos
O básico aí tem que ter uma 8ª série, alguma coisa assim. E eu disse, e agora, pastor? Ele disse, mas não tem problema. Eu sei o que Deus tem contigo. Então você vai fazer, junto com os outros, vou fornecer os livros para ti, vou ligar para lá, vou ver se eles te dão pelo menos, não vai ter diploma, um certificado. E você faz, eu digo, pastor, e como é que eu vou ler? Um pouco envergonhado, assim, meio tímido, igual Timóteo. E agora como é que eu vou fazer? Não tem problema. Então era 4 anos e a formatura. Às vezes eu dou testemunho, eu fiquei 4 anos na ETAD junto com os outros, que hoje tem vários pastores por aí. Na hora de chegar para mim ler, eu ia para o banheiro, entre 4 anos. Os irmãos pensaram, cadê o irmão Daniel? E nunca ninguém soube, só eu e o pastor Valdemar. Deus te cobre. Então alguém que diz, eu não faço porque eu não tenho estudo, joga culpabilidade nas outras pessoas. Isso é invencionice, né? Não existe pessoas burras, existe pessoas mal informadas, né? Tanto no ato pedagógico, no sentido literário e também no senso comum não existe pessoa burra, que é que a visão, paladar, olfato, dizendo isso, elas te dão um ensino de reconhecer coisas e saber o que é certo, o que é errado. Então, se eu dizer, se eu falar que existem pessoas burras, existem pessoas mal informadas e existem pessoas também que são mais difíceis do aprendizado. Então, daí daí já parte para o outro lado, para o outro lado da pedagogia, né? Quem é que está te aplicando? Que forma ele está te aplicando? Então, eu trago para a minha vida até o dia de hoje uma professora. Eu rodei 7 anos na 1ª série. É o nome da perfeição. Até ali nas aulas no Monte Sinai, ali, né, Dani? Nós, para incentivar o pessoal a estudar mais a Bíblia, nós fazíamos uma rodada de perguntas, 60 perguntas. Quem acertava ganhava um bis. A gente passava assim, a gente vai fazer perguntas do livro de Mateus, do 1 ao 5. Aí o pessoal em casa estudava ali para responder as perguntas para ganhar um doce na segunda-feira. E o pessoal gostava. Pastor, tu vê a igreja, tu viu o pessoal assim, no final do culto, o pessoal todo sentava assim juntinho assim, só esperando as perguntas. Esperando. E a gente achou assim uma maneira de incentivar o pessoal, os mais jovens, até uns pouquinho dos mais velhos, a pegar e ler mais a Bíblia, fazer a leitura ali, conforme não sabia o que eu ia perguntar. Então eles tinham que ler do 1 ao 5 para tudo de agora. Aí a gente fazia, né, Dani? Perguntava se o famoso tá na Bíblia ou tá amarrado, se tá na Bíblia ou não tá, a gente inventava uma frase meia louca ali, para os irmãos ficarem mais atentos, que nem tudo que é falado com palavras bonitas tá na Bíblia. É verdade. Nem tudo que é falado de uma maneira doce tá na Bíblia. Aí tem pessoas que tem aquela mãe que ela fala que parece que tá ali, né? Que ela consegue te envolver. Isso. Só que a igreja vai ter que saber que tem leite de cor e salteado para que não seja enganado. E eu queria ver com o irmão que aqui a gente tem o IBE. A gente teve aula ontem, na verdade. Foi... O professor do IBE. A gente teve aula ontem. E eu já ouvi umas barbaridades, irmão. Teve um irmão que eu conversando com ele, tu sabe quem tu é. Eu conversando com ele, daí a gente conversando, daí eu falei, brinquei com ele, vamos falar de teologia lá. Ele falou, teologia? Não, tá louco? Daí eu estudo, daí eu queria que o irmão falasse qual que é a importância do estudo da Bíblia, da teologia, pro crente e pra missão. Que, por exemplo, a gente estudando ontem, missiologia, por acaso, que é o estudo da missão. A gente percebeu, vendo, que boa parte dos grandes missionários, eles eram teólogos. Como Paulo na igreja primitiva, que foi um teólogo da igreja naquele período e um missionário também.
Isso. John Wesley, aquele outro que eu esqueci o nome, que ele era presbiteriano, se não me engano. Vários outros que também tinham estudos de teologia. Então, qual que é a importância da teologia para o crente médio, vamos dizer assim, e para a missão, para o missionário? Qual que é a importância? É que assim, ó, a missão, o ato da missão e também da teologia é a alma do crente. Não adianta. Tu pode pegar alguém no senso comum, sem a vida prática. O irmão pode me dar um testemunho como é que o irmão foi salvo? Na hora que ele pegar, sair o DNA verbal, ele está falando de teologia. Sim. Entendeu? Eles não querem aderir à teologia no termo de estudo, porque o brasileiro, para estudar, é terrível. Entendeu? Mas ele está dizendo que não, mas ele está fazendo, ele fez teologia, porque se ele foi salvo, teve que ter teologia. Claro. Entendeu? Porque até o Senhor disse, e vós sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que já sentiu ele, já andou com ele, já teve uma experiência com ele. Tu não vai testemunhar para outra pessoa algo que tu não sentiu. Até Pedro, em meio aos mestres, ele usou um argumento que eu uso até o dia de hoje. Em meio à ofuscação de uma teologia barata, não estou dizendo a íntegra, aquela barata que a gente está vendo aí através de alguns geradores de conteúdo que estão mascarando e passando para o povo, dizendo, ditando regras para o povo no mundo espiritual que nem eles vivem. Entendeu? Fariseu, de fato. É o legítimo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E aí eles tiram a experiência de um pastor de anos, que está ali na igreja ensinando a ovelhinha e tal, mas aquele pastor tem a experiência própria, que Pedro fala. Quando ele foi ter, ele começou a dizer, não, vocês podem trazer qualquer coisa, mas a experiência própria ninguém muda. O que eu vi, ninguém viu. Entendeu? A experiência própria é aquela que tu teve com Deus. Igual eu posso, alguém chegar a pedir para mim mudar de qualquer jeito. Eu não vou mudar porque eu tive uma experiência na esquina da minha casa. E aquele que me levou essa experiência me tirou eu da drogadição. Então, como é que hoje uma teologia barata diz que não tem problema você se drogar? Nós não vamos entrar nessas questões. Mas eu estou dizendo assim no sentido, e o que hoje a teologia serve para a igreja? Se a igreja não ter teologia, que é estudar o caráter de Deus, né? Tu não ter teologia, tu vai ser consumido, entendeu? Porque hoje não é o problema a igreja em si. É que hoje tu tem parentes que vão perguntar para você como é que o fulano disse lá, vai orar igual antigamente. Não existe. Entendeu? Tu não é preciso saber tudo. Aprendi com o mestre pastor Valdemar. Tu não vai ter resposta para todos no mesmo dia. Mas peça um dia, peça dois, vai buscar a argumentação e traz. E se tu não tiver condições de trazer, porque tem gente que é fácil de absorver e difícil de aplicar. Sim. Entendeu? Tem gente que está sentado lá embaixo que sabe mais do que nós. Mas se manda ele no altar, ele não sabe aplicar explicando. Então, hoje a palavra está faltando o quê? A aplicação e a explicação. O povo já não aceita mais. Entendeu? Tem que ter a aplicação e a explicação. E a diferença hoje, quem prega e quem ensina e ele tem que ter isso. Entendeu? Deus ele vai trabalhar em cima disso. Entendeu? Porque o mundo está se evoluindo. Mas a palavra foi a que foi considerada Deus do princípio. Né? Então, essas pessoas que não querem que façam esse tipo de... A gente enfrentou muito isso aí, quando, na época, alguns obreiros mais antigos, para que fazer teologia? Aí vem com essas teologias para dentro, a igreja fica fria, a igreja fica isso.
Mas só que tem coisas que a gente estuda hoje dentro do momento ali ontem eu pregava até sobre as escolas, que o profeta Elias, ele foi um homem fundamental, porque ele além dele ter o ministério profético, que era um evento de jovens, ele tinha uma escola em Betel, outra em Gilgal e outra em Jericó. Entendeu? E o que se estudava? O que se estudava? Falar em línguas? O que era? Não. Livros históricos, livros poéticos, e estudavam o ato da cultura sempre deles. Naquela época nem os profetas maiores, menores não tinham. Então, o que acontece? Eles estudavam isso por quê? Porque aquele povo, naquela época, era um povo camponês, da área rural, era um povo da área agrícola e da pecuária. Eles não estudavam, as leis ficavam só com o sacerdote, com os doutores e mestres. Então, poucos tinham, não sabiam nem ler, vamos dizer. Mas daí isso aí foi sendo mudado lá e aqui hoje também, né? Então, nós precisamos da teologia, os nossos jovens precisam, e a igreja em geral, né? E ela é unida à missão. Missão sem teologia, tu termina com a missão. É verdade. Conhecimento tem que ser adquirido, tem que buscar, porque como é que tu vai pregar sobre algo que tu não conhece? E outra coisa que eu estava falando, uma professora que me ensinou, a diretora chegou e disse, se tu não aprender com a Rosa, tu não aprende com mais ninguém, na área pedagógica. Agora, quem passa? Eu não aprendi por quê? Porque quando as professoras vinham para mim, olhavam, mas de novo, Daniel, ativava o quê? E trazia do subconsciente ao consciente, e outros diziam, mas tu é burro. Tá. Segunda coisa, elas chegavam e aplicavam a matéria. Então eu não sabia, porque só tinha uma forma de aplicação. E por eu não saber, o que desencadeava em mim? Fazer bagunça. Vou quebrar tudo. Vou deixar a escola no chão. Entendeu? E a professora menos pedagogicamente formada, que é o problema que nós temos hoje, chegava e castigo. Então, foi o que eu passei hoje para a igreja. Ontem ali eu disse, irmão, pare de, quando começar a orar, já repreender o diabo, o culto não é para ele, é para Jesus. Pare de falar, fale menos do nome do diabo, porque nós viemos foi para exaltar Jesus. Você só repreenda quando ele estiver ali. Você vai ver que é mas elogie ao Senhor. Porque os nossos cultos, hoje alguns cultos pentecostal, de algumas outras ramificações, já sai demônio, e Jesus fica lá embaixo e tal. Entendeu? Então nós temos que exaltar aquele que nos salvou, mencionar ele, trazer a identificação dele à pessoa. E aí o que aconteceu? A professora Rosa chegou para mim na área do ensino. Chegou e disse para mim, Daniel, o que tu gosta? Opa, as outras sempre chegavam com senso crítico. O que tu gosta? Eu disse, eu gosto de bagunçar e quebrar tudo. Daniel, e tu não gosta de cachorro, tu não gosta disso, tu não gosta daquilo? Eu disse, eu gosto de animais. Então vamos fazer assim. Hoje tu nem estuda. Eu quero que tu fique pensando como é que tu vai cuidar dos meus animais. Eu vou trazer um amanhã para ti, eu tenho lá, e ela começou a trabalhar, ela já estava aplicando. Achou uma maneira de se comunicar. E aí eu, professora, isso e aquilo, eu quero, e tal.
e tal, e tal. Daí naquele dia eu fui para casa, voltei alegre, já tive vontade de voltar de novo. Ela vai levar o cachorro. Até hoje eu estou esperando o cachorro. Bastante, só curiosidade. Eu vou levar você lá na minha casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal, tal. Então, quando eu cheguei no outro dia, ela começou a colocar as coisas no quadro e eu já comecei. Porque na hora do recreio ela disse que ia me mostrar algo, entendeu? E ela começou a aplicar. Então eu passei de ano com aquela mulher tão rápido, como que os 7 anos, que os 2 anos que eu fiquei com ela foi. Entendeu? Por quê? Porque ela soube aplicar. A aplicação, ela envolve muito, não agora o indivíduo que está recebendo, como aquele que está aplicando. Que tipo de pedagogia que ele está aplicando? Que forma pedagógica ele está usando? Ele está usando os mesmos métodos que todo mundo está usando. Entendeu? É como tu chegar na igreja e chegar, ó, todo mundo leva essa laranja para casa aí e me traga alguma coisa da Bíblia que seja sobre isso. Pô, até as crianças vão querer. Você tem laranja na Bíblia? Pô. Lê a Bíblia um dia, uai. Vai ler mesmo. Entendeu? Então daí eles vão lá nas redes sociais, lá, tá no versículo tal, tal. Eu achei, pô, mas eu não posso ficar só com esse. O fulano dizer esse. Tá, mas você vai me dizer o que tem ali e para quem ele estava dizendo e por que estava dizendo. Pra fazer exegese. Entendeu? Aí tu aplicou para toda uma igreja de uma forma comum, né? É como o ato da teologia que você falou. Irmão, me dá um testemunho. Você larga o primeiro, antes de largar o anzol, tu larga a comida. Que aí ele vai se acostumar, e aí depois tu só larga um anzol, tu fisgou ele e disse, vai, irmão. E tu não fala nada, só diz, irmão, eu tive um aprendizado com o senhor hoje em teologia. Ele vai dizer, não, mas eu não... Não, isso é teologia. O senhor só não está usando os livros, mas o senhor está usando o mesmo meio. Daí ele... Oh, sou teólogo. Eu também sou teólogo. E aí você pega ele para ti, também pega até os inimigos. Que nem ali o nosso pastor, a gente está acostumado a ver a pregação dele, ele é bem expositivo assim. Tem culto que ele tá... Mas por quê? Porque tem 1, 2 visitantes. Então aquele alimento que era mais, ele dá uma modificada para que aquelas pessoas não fujam de uma palavra, mas que elas consigam entender o que é a salvação. Às vezes ele até muda a pregação por causa de 2, 3 pessoas que são... E esse é o importante do pastor conhecer toda a igreja. Viu? Tem 2 pessoas ali que são... Já vou mudar o que eu tenho aqui para que elas consigam entender. Mas que eu não jogue para rua aquela pessoa ali, né? Sim, Então o pastor tem que ter essa visão. Essa visão porque... Que nem o irmão falou, né? Uma palavra pode jogar uma pessoa para rua para sempre, né? E uma coisa eu aprendi, os inimigos a gente coloca debaixo do braço. E os amigos tu pode deixar mais longe. Por quê? Porque se um inimigo não está perto de você, longe de você, ele faz muito estrago. Então, ele estando debaixo do teu braço, tem gente que não quer estar do lado dos inimigos. Não, mas os inimigos estando perto de você, você tem o autocontrole sobre... Você tem o autocontrole sobre eles. Aderirei. Até porque para quem vai te dar a rasteira tem que estar onde? Tem que estar do lado, né? E outra coisa, e essas pessoas que são nossos inimigos, que são os inimigos visual que a gente conhece, eles são os melhores. São os nossos melhores amigos, sendo os nossos melhores inimigos. Por quê? Porque através... Tu já conhece toda a forma dele de agir. Pior é aqueles que tu acha que é e eles... Um crente carnal é pior do que o diabo. Porque quando tu vai ver, ele já fez um estrago, então. Entendeu? Então os inimigos você coloca debaixo do braço, né? Um aqui, outro aqui, leva eles junto contigo. Porque tu já sabe as ações deles. E eles, incrível que pareça, são aqueles que num dia determinado da vida, Deus vai usar eles para te defender. Vão te ferir, vão te arrebentar, mas é eles que você... Então, o evangelho é sabedoria.
E se encaminhando já para o final, já estamos estourando o nosso tempo. Hoje eu quero encerrar de um jeito diferente. Hoje a gente faz uma pergunta, mas eu senti da parte de Deus, do irmão encerrar com uma oração hoje. Orar Amém. conosco, que orar por aqueles que estão em casa assistindo. Até porque aqueles que estão assistindo também vão fazer parte dessa oração. Isso. O nosso pastor Daniel Nogueira vai estar orando. E você que está na sua casa assistindo, que está ouvindo, peço que você feche seus olhos, curva a sua cabeça e participe dessa oração conosco. Amém? Amém. Então nós vamos estar orando. Ainda ficou o Ministério da Itinerância, né? Que é o que eu navego. Sim. Mas o bom é que sempre a gente fica devendo, né? Daí o irmão volta, Isso. Não, mas isso aí é muito bom. Então, antes de eu orar, só quero dizer para aqueles que estão começando, espere. Não, melhor dizendo, fique submisso ao vosso pastor, mesmo você às vezes não concordando com algumas coisas, mas tem coisas que são necessárias para o nosso ministério, para a nossa chamada. Isso não vai te matar se você tem a certeza daquilo que Deus tem para contigo. E ao seu tempo tudo vai acontecer, né? Deus vai realizar, né? Jacó, de 60 a 62 anos, conheceu Raquel. Trabalhou 7 e depois mais 7 para obter. Com 7 recebe o direito porque lhe deram Lia antes. E depois trabalha mais 7. Já tinha o direito, mas trabalhou mais 7 para obter a Raquel, que significa ovelha. Olha o tempo que ele levou, a idade que Jacó estava para obter o que ele queria. Então, a pressa é inimiga da perfeição. E encerro com a minha oração, agradecendo a Deus por as vossas vidas, e continue Deus usando tanto o Bruno como o João, também na mesma forma, né, para continuar levando essa palavra que é necessário nessa última hora, né? Então, a todos aqueles que estão do outro lado, nos vendo, nos ouvindo, Deus é contigo com a tua chamada. Eu estarei orando por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelo teu favor imerecível. Senhor Jesus, que todos que estão ouvindo possa, Senhor, servir para a edificação das suas almas. Cobre eles no teu sangue, livra eles de todo mal. Continua, Senhor, a salvar vidas que estão, Senhor, em meio a um marasmo, algumas circunstâncias que vêm sobre a vida que parece que não serão resolvidas, mas pelo poder da tua palavra e também por essa oração, agora, Senhor, eu te peço, realize a tua grande obra e muito obrigado. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais um podcast. A glória de Deus. A glória de Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Você que nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo. Deixa um comentário também. Deixa um comentário. Porque você compartilhando, você está ajudando esse projeto a se espalhar. Quando você compartilha com alguém, essa pessoa pode compartilhar com mais alguém, esse projeto vai se espalhando. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, isso vai nos ajudar muito a crescer dentro da plataforma e do nosso canal ser visto quando alguém pesquisar ali um podcast, quando alguém pesquisar um podcast cristão, quando alguém só pesquisar um podcast, vai ajudar o YouTube a nos colocar lá em cima na primeira página para que as pessoas consigam acessar também. Então peço que você compartilha, curta, comenta, manda para os amigos, para a família, você que nos ouve, peço que não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho do nosso canal. E para você que nos acompanha e não deixa de nos acompanhar, que Deus abençoe e até o próximo sábado. Arrivederci.